Em que fase do desenvolvimento pessoal você está hoje? Quais são as dores ou necessidades que você vive hoje que podem estar associadas à sua fase da vida ou ao seu ciclo da vida? Que escolhas você pode fazer de forma mais assertiva, pensando aí na natureza do seu desenvolvimento pessoal? Sabia que essas e outras questões intrigantes pode ter a ver com a sua idade? Pois é, isso mesmo. Eu falo aqui da teoria dos setênios. É uma teoria amplamente utilizada para os processos de desenvolvimento pessoal e orientação profissional. A gente associa os desafios que você vive hoje ao ciclo e fase da vida que você está. Você quer saber mais sobre isso? Quer descobrir como lidar com a sua fase de desenvolvimento de forma mais leve e assertiva? Fica comigo até o final desse podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre a teoria dos setênios e como ela pode te ajudar. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. O meu objetivo com esse podcast é ajudar você, ajudar as pessoas a passarem pelo processo de desenvolvimento pessoal e profissional com boa saúde mental, com crescimento, com realização, né? A teoria dos setênios, desenvolvida pelo médico e antroposofista Rudolf Steiner, um educador do início do século XX, ela vai propor uma visão fascinante sobre os estágios de desenvolvimento humano ao longo da vida. Segundo essa teoria, a vida é dividida em períodos de 7 em 7 anos. Isso mesmo, 0 a 7, 8 a 14, 15 a 21 e assim por diante, tá? E cada fase ela é marcada por características específicas. Cada fase tem seus próprios desafios. Além dessas fases, de 7 em 7 anos, o autor divide a vida como um todo em ciclos, e aí são 3 ciclos. O primeiro ciclo de 0 a 21, né? E 0 a 21 é aquele ciclo assim, da fase do desenvolvimento como um todo. Desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, desenvolvimento de personalidade, de valores, de caráter. É a terra fértil, né? É onde a gente passa por grandes mudanças, grandes crises, né? É chamada também a fase de amadurecimento do corpo. A neurociência hoje, no século 21, acredito eu, palpite meu, estenderia essa fase até os 25 anos, porque hoje, a partir das pesquisas recentes, entende-se que o cérebro está crescendo em tamanho e em massa até os 25 anos, ok? Mas é uma informação que o Rudolf não tinha no século passado, né? E aí, segundo o autor, dos 21 aos 42 anos, a gente viveria a fase das escolhas, ou do amadurecimento da alma. Olha que bonito isso, né? Depois de ter vivido as experiências mais básicas, a gente começa a entrar de fato na sociedade, a assumir responsabilidades, fazer escolhas, tomar nossas próprias decisões, né? O mundo moderno, olha para você ver como que a gente tem aí uma crise no tempo, ele antecipa muito isso, porque os jovens são forçados a sair do colegial com 18 anos, já com a decisão de que faculdade vão fazer, né? O que para mim parece uma loucura, porque pensa, a pessoa tem que escolher uma faculdade, vai fazer uma faculdade aí dos 18 aos 23, aos 24, e o cérebro ainda está crescendo nesse período, né? Então, entende-se, e aí vão ter várias pesquisas sinalizando que jovens de 18 aos 25 anos, não à toa, são as pessoas no mundo com maiores índices de estresse e ansiedade. Isso tem muito a ver com essa crise existencial, né? Dos 18 aos 25, em que o cérebro ainda está crescendo e está numa fase de fazer grandes escolhas na vida. Mas enfim, o segundo ciclo é o ciclo com mais estresse e mais ansiedade. O terceiro ciclo, o ciclo dos 42 anos em diante, é a fase da maturidade, é a fase do desenvolvimento do espírito. A gente vai aprender como as nossas escolhas podem ser incorporadas a questões de espiritualidade, propósito, sabedoria, uma causa maior, né, nesse mundo. Então, basicamente, né, se a gente for começar só do início dessa teoria, entender a vida em ciclos já ajuda a gente de uma forma bem específica, né? Mas aí, antecipando, eu vou dizer para você agora resumidamente, porque isso aqui daria uma masterclass, né? Falar só sobre os setênios.
Os pais entendem muito, você que é pai, você que é mãe, entender os ciclos, né, os 3 primeiros ciclos, pode inclusive te ajudar bastante no diálogo e no relacionamento com seus filhos, tá? O primeiro setênio é o de 0 a 7 anos, é onde a criança aprende a andar, a falar, a pensar, a liberdade de expressão, o brincar, a gente entender, né, que a imaginação é o principal alimento dessa fase infantil. O segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, já começa a nascer o que o autor chama de temperamentos, né, como se constituísse os temperos emocionais. Então, dessa fase dos 7 aos 14 anos, é bem importante ajudar a criança a interpretar as próprias emoções, a expressar as próprias emoções, a trabalhar com uma espécie de educação emocional mesmo, tá? O terceiro setênio, dos 14 aos 21, é o nascimento de uma identidade. Então, é uma fase em que o adolescente, né, o que a gente chama de a puberdade, a adolescência, vai ter uma troca muito ativa com o mundo, uma espécie de mergulho em possibilidades, né? Ele vai estar buscando se afirmar nessa sociedade, vai estar buscando entender quem é, né, o que gosta, o que não gosta, como se colocar no mundo, e é uma fase, claro, com muitas crises, né? O quarto setênio, dos 21 aos 28 anos, já é um setênio em que a pessoa começa a fazer escolhas mais amadurecidas, né? Do 21 aos 28 tem muita questão profissional, então esse lugar de se afirmar como uma pessoa que paga as próprias contas, que é independente financeiramente, é uma pessoa que cuida de si mesma, que consegue viver a própria vida, sair da aba dos pais, é muito importante para essa fase. Então é bem comum pessoas me procurarem nessa fase, e aí eu vou encontrar pessoas com 28 anos, já são casadas, já têm filho pequeno, já têm a graduação concluída, já têm a casa própria, que são as coisas que geralmente a sociedade espera para essa idade, né? Mas tem muitas pessoas que chegam com 28, né, às vezes até no início do próximo setênio, falando, nossa, eu não consegui concluir a faculdade, ou eu tenho um emprego, mas eu não sou realizada nesse emprego, aí eu ainda moro com os meus pais, eu queria ter um relacionamento, mas eu não tenho um relacionamento ainda. Então as crises de identidade ou dos talentos, ela é muito comum nessa fase dos 21 aos 28 anos. É uma idade muito cobrada, né? Entende-se que com 28 anos, a pessoa já deveria, entre aspas, né? Porque eu também não acredito que a gente precisa seguir um roteiro tão prescrito, mas a pessoa já deveria saber, por exemplo, o que é a vida, né? Com que gosta de trabalhar. E aí as coisas vão começando a ficar um pouco mais complicadas no quinto setênio, dos 28 aos 35 anos. Inclusive, antes de gravar esse podcast, eu fiz uma análise da data de nascimento dos clientes que eu atendo hoje e, pasmem, 70% das pessoas que eu atendo hoje estão entre o quarto e o quinto setênio, né? Então, estão entre 21 e 35 anos. Na verdade, entre 25, 26 e 35 anos. É uma fase de questionamento e organização do mundo. Então, a pessoa, essa fase envolve muitas crises. A de 28 aos 35 anos, a pessoa está num nível de autocobrança. A gente chama da crise dos 30, né? As pessoas, elas vivem essa crise de uma forma muito mais intensa. Então, frustração, angústia, aquelas perguntas assim, eu estou no caminho certo? Eu fiz essas escolhas certas? Eu não estou realizada profissionalmente, né? Eu, inclusive, fiz a grande decisão de carreira da minha vida de largar tudo CLT e trabalhar por conta própria aos 30 anos, né? E em cima de muitas dores e muitas crises. Então, essa é uma fase, né, dos 28 aos 35, que é uma espécie de divisor de águas na vida da pessoa. Por quê? É como diz a música da Sandy, né? Eu sou jovem para ser velha, mas sou velha para ser jovem. É aquela coisa assim, a gente não tá tão jovem mais, tem um cansaço envolvido, tem umas questões hormonais, questões de saúde envolvidas, mas não tá maduro ainda. E envolve muita autocobrança.
Então, se você está nessa idade, entende que e essas crises que você está vivendo pode não ser à toa, tá? O sexto setênio vai dos 35 aos 42 anos. É um setênio em que a pessoa já está começando a pensar um pouco mais, né, na qualidade de vida, no propósito de vida. A pessoa está querendo saber se aquilo que ela faz tem sentido. No setênio anterior, a pessoa quer realização, principalmente financeira, né? A pessoa quer saber se os bens materiais estão sendo construídos, se ela está no caminho certo, no nível de independência, né? Mas do 35 aos 42 já é um questionamento maior de si mesmo, no que diz respeito à satisfação pessoal, sabe? A pessoa já, muitas vezes, ela já está um pouco mais satisfeita. É comum a gente encontrar muito mais pessoas insatisfeitas com as suas próprias conquistas, até os 35. E dos 35 em diante, a pessoa já começa a pegar um pouco mais leve consigo mesma e está mais preocupada em viver uma vida com sentido, ok? O sétimo setênio, dos 42 aos 49 anos, ele já é uma espécie de momento de recomeçar. A pessoa já está mais focada em se tornar uma pessoa melhor, em desafiar o próprio corpo. E aí, nesse sentido, as mulheres, por exemplo, muitas mulheres vão experimentar a menopausa nesse setênio. Os homens vão experimentar a andropausa. Eles vão conhecer algumas limitações do corpo, digamos assim, se for comparar o corpo com o corpo dos 20, mas vão entender que pode começar a encontrar outros sentidos para a vida, né? E é uma fase que a pessoa já tem mais respostas do que perguntas. E pode ser libertador. Envelhecer, do ponto de vista dos setênios, pode ser libertador. E é interessante que outras teorias vão tratar o envelhecimento com tantas crises, com tantos medos, né, de forma tão pessimista. E a visão dos setênios em cima do envelhecimento é uma visão tão positiva, em que cada setênio que a pessoa avança, ela vai se tornando uma pessoa melhor, mais segura, mais autoconfiante, com mais respostas, vai ouvir mais a si mesma, não vai ter mais tanta necessidade de agradar o outro. Enfim, eu gosto muito dessa teoria, né, porque ela também nos abre caminhos para entender que envelhecer pode ser muito bom, né? O oitavo setênio já é o setênio de ouvir o coração, de desenvolver sabedoria, mesmo com menos vitalidade, mesmo com algumas questões de saúde precisando ser tratadas, a gente já escuta as pessoas, já escuta o mundo com outro ouvido, né? A gente interpreta o mundo com outra sensibilidade, toma decisões mais focadas na evolução como ser humano. A gente já entende que pode deixar um legado. As pessoas aqui já começam a se preocupar um pouco mais com, olha, na hora que eu for embora desse plano, né? Na hora que eu falecer nesse plano, o que eu deixei para as pessoas que ficam. E isso é lindo, né? É um setênio que a pessoa já começa aqui na fase de carreira a pensar em se aposentar, né? E às vezes a pessoa se aposenta de uma carreira e inicia outra, porque é uma fase em que a pessoa está mais realizada financeiramente, ela está mais realizada a nível de escolhas, de decisões, mas 56 anos ainda é muito jovem, né? Tem vários anos de vida pela frente e consegue contribuir com o mundo de uma forma bem mais autêntica. Então é bem comum que as pessoas nessa fase se aposentem de uma carreira e iniciem um negócio próprio, iniciem uma ONG, ou iniciem um negócio com propósito, com sentido. É bem legal isso. O nono setênio, dos 56 a 63 anos, já é um setênio mais focado em reflexão. É uma tendência em que a gente, nesse setênio, é comum que algumas pessoas se lembrem, e aí a gente vai dividir talvez em dois grupos: as pessoas que conseguem organizar a mente com lembranças positivas, com gratidão, elas vão ser pessoas que vão trazer uma contribuição muito positiva para o mundo de sabedoria. Mas as pessoas que vão ficar concentradas no que deu errado, na tristeza, ou naquilo que não deu, né, nos sonhos que foram enterrados, digamos assim, ela já vai ter mais tristeza, arrependimento, depressão,
depressão. Então é uma idade, né, dos 56 anos para frente, a depressão já começa a bater mais na porta se a pessoa não tomou os cuidados de desenvolver o propósito, o sentido, o equilíbrio, ok? Se a pessoa não respeitou, digamos assim, cada fase e viveu freneticamente trabalhando a vida toda, por exemplo, nessa fase ela vai ter bastante arrependimento. O 10º setênio, que é o último, dos 63 a 70 em diante, né, é a fase do mestre, tá? É a idade em que a pessoa ela já vai estar mais concentrada em repassar o que sabe para os netos, em ter uma relação positiva com os filhos, em oferecer acolhimento emocional, conselhos e sabedoria. É o momento de passar o cajado do conhecimento, digamos assim. Eu espero que você tenha ouvido essas fases e conseguido aprender bastante sobre elas e que você compartilhe essas reflexões com o máximo de pessoas possíveis, porque cada questão que a pessoa está vivendo hoje na vida dela pode ser associada a uma fase, né? E como que a gente lida com essas fases? A gente respeita a fase que está, entende as crises que tem e trabalha em cima dessas questões. Se você entendeu que existe uma desordem, nossa, Sheila, eu tô com 50, mas as minhas crises são de 35. Então, tem uma demanda terapêutica aí para ser trabalhada. Tem demandas que vão ser esclarecidas dentro de um processo terapêutico para tornar a sua jornada muito mais leve. Combinado? Um abraço para você e até o próximo podcast.